Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. É com prazer que o Ministério Público fala à população de Caicó e dizer que o Ministério Público apoia essa campanha que está sendo promovida pelas aldeias, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e também conta com o apoio do Ministério Público. E a temática da campanha é justamente: sua esmola alimenta uma falsa esperança, não dê esmola, fortaleça a cidadania. O que a gente pode perceber? Isso é um problema nacional, né? A questão da mendicância, da criança e do adolescente exposto na rua, não é um problema apenas de Caicó, né? A gente verifica isso em todo o Brasil. Principalmente pela falta de condições financeiras, abandono dos pais, enfim, uma série de causas que levam essa criança ou adolescente a estar na rua. E aqui em Caicó a gente vive com essa problemática no centro da cidade, na chamada Praça da Alimentação, mediações da rodoviária. A gente vê bastante esse tipo de situação. E em se tratando de criança e adolescente, o risco é muito grande, porque só o fato dela estar ali na rua, ela está exposta a qualquer tipo de violência, inclusive violência sexual, a envolvimento com drogas, etc. E as pessoas em geral, o povo caicoense, né, as pessoas do Seridó, são pessoas que têm um coração muito bom. Então, quando você se depara com aquela situação, aquela criança pedindo uma esmola, um dinheiro, aquele adolescente dizendo que está com fome, então, assim, aquele coração bom de quem está ouvindo vai querer ajudar. E muitas vezes ajuda com a questão financeira, dá uma pratinha, dá uma esmola e acha e se sente bem que está ajudando aquela criança. Apesar da boa intenção, né, isso não é uma prática que é estimulada, não deve ser estimulada, porque você vai estar alimentando a ela permanecer na rua. Então ela vai permanecer ali como estilo de vida dela, ela vai crescer ali na rua, exposta a todo tipo de mazela, ao envolvimento com a criminalidade, né, com o traficante de drogas, com exploração sexual. E se ela está sendo, digamos, remunerada por estar ali, ela vai continuar daquela forma. Então, não a orientação não é que você não dê dinheiro, por mais que você se compadeça, você quiser dar até um alimento, dê alguma roupa, dê, mas nada de que vá sustentar financeiramente, porque muitas vezes você não está dando aquele dinheiro para aquela criança ou aquele adolescente, você está sustentando uma rede por trás de pessoas que estão explorando aquela criança ou aquele adolescente. Então, qual o ideal nesse caso? É você vir uma situação dessa, você pode procurar os órgãos da chamada rede de proteção, né? Que órgão seria esse? O órgão de ponta, primeiro, que você deve procurar é o Conselho Tutelar. Mas também podem ser procurados para comunicar uma situação dessa, tanto o Ministério Público como ao município, a Secretaria de Ação Social. E o intuito da campanha é justamente promover que os educadores, que essas pessoas cheguem até essas crianças e possam identificar quais são as suas famílias. Isso tudo com o objetivo de retirá-las daquela situação de rua, né? Que elas possam se aproximar, possam conhecê-las e gradativamente conseguindo retirá-las dessa exposição. E a sociedade deve fazer a sua parte, como eu falei, de não estimular a questão da esmola mesmo, né? E sim que, se você quiser fazer a sua parte, denuncie as autoridades competentes para que essa situação não se perpetue. Eu sei que a campanha ela tem um cunho educativo, né, para demonstrar às pessoas a não mendicância, mas de quem seria a responsabilidade, por exemplo, de agir com essas crianças, famílias? Há um mecanismo de chegar ao encontro dessas pessoas crianças que estão nas ruas, até de famílias, mães que estão com crianças em colo. Eu sei que é um assunto, inclusive, extremamente delicado, chegar a essa família, a essa mãe, ou até essa criança. De quem seria a responsabilidade? É de toda a rede de proteção da infância e do adolescente. A gente fala assim, rede de proteção, parece uma coisa muito, abstrata, mas quem são os integrantes da rede de proteção? Primeiro, como eu falei, o órgão de ponta que deve estar ali na rua, vendo essa situação mesmo, deve ser comunicado, seja por telefone, a pessoa pode ir até lá, né, o Conselho Tutelar, certo? É o primeiro órgão, mas a rede de proteção informada também pode comunicar aqui no Ministério Público, o Ministério Público também poderá tomar as providências, mas essa campanha, ela visa justamente facilitar essa abordagem, que é uma abordagem difícil, né? Muitas vezes
essa criança está lá sozinha, você não sabe quem são os pais, quem são as mães, essa criança é de outro município, né? Aquele adolescente, ela está sendo aqui vigiada até, muitas vezes até por traficantes de drogas, né? Que está colocando ela ali para obter dinheiro, para criminalidade mesmo. Então, o que a campanha quer é mobilizar esses agentes de proteção, mobilizar o Conselho Tutelar, essa rede de proteção, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, as próprias aldeias SOS, que também acontece casos de adolescentes que se evadem das aldeias e vão para a rua, que isso a gente tem que estar muito vigilante para que isso não ocorra, né? Mas existe até uma resolução, que é a 187, do CONANDA, que ela justamente estimula que essa rede se una. Não vamos jogar a responsabilidade toda só para um órgão, né? Mas que toda a rede, Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal da Ação Social do município, vamos estudar essa família, vamos chegar até essa família e ver como que ela pode ser efetivamente ajudada. Como é que o município pode, qual é a política pública que o município pode estar ofertando para essas crianças e adolescentes? Ela pode ser inserida em qual programa social, né? Porque muitas vezes é uma situação de extrema precariedade financeira dos pais que colocam eles lá para sustentar a família. Então, de repente, se você incluir, né, esse jovem em algum programa, que de alguma forma, oficialmente, ele possa receber uma bolsa para estudar, para se profissionalizar, você consegue um futuro melhor para ele, né? Ainda consegue tirar essa situação de rua e ainda ver a possibilidade de inserir essa família em algum programa social também, né? Em último caso, a gente pode até ser um caso de destituição do poder familiar mesmo, né? Porque se essa criança foi abandonada pelos pais e ele não tem a menor condição nem interesse de mudar essa realidade também e deixar essa criança na rua mesmo, pode ser destituído do poder familiar e essa criança na rua não pode ficar. Então, o caminho também pode ser a adoção, né? Mas o primeiro momento é realmente tentar essa reintegração, fortalecimento familiar. A própria campanha estimula também a doação ao fundo da criança e do adolescente. Isso. É um outro caminho que as pessoas também podem estar recorrendo? Com certeza, essa questão da doação ao fundo, o Ministério Público irá trabalhar com bem afinco junto ao Conselho Municipal para a gente fortalecer o FIA aqui em Caicó, justamente para que a cidade apresente mais projetos em favor da criança e do adolescente. Porque a gente, já falei isso uma vez, a gente precisa estar ofertando serviços, programas que tirem essa criança da rua e o estimulem a estudar, né, a fazer esportes, né, a evoluir na vida. Infelizmente, o município de Caicó está muito precário nesse aspecto. Então, quando o Estado não chega junto, a sociedade de bem não chega, quem vai chegar é a criminalidade e vai captar esses meninos, eles estão sendo cooptados, muitos cada vez mais cedo. Isso é uma preocupação muito grande, porque ele já entra para o mundo do crime, começa a cometer pequenos furtos, daqui a pouco roubo, daqui a pouco tráfico. Infelizmente é um caminho quase que sem volta. Então a gente tem que atuar na prevenção, né? As pessoas devem fazer a doação, quem puder, para o fundo da infância, porque é uma forma que você tem de garantir que aquele dinheiro que você iria, né, dar para o governo de uma forma geral, você vai estar direcionando aquela sua doação para ações de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então é muito importante também, né? A gente vai tirar essa criança da rua para ela fazer o quê? A gente tem que oferecer os programas sociais para essa criança. E uma das formas é através, né, de toda uma política pública que é pensada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo município, tudo, né, de forma conjunta, né, e cada um tem que fazer a sua parte. O município também tem que fazer a sua parte de fazer a doação, né, a destinação orçamentária para o FIA, e a sociedade em geral também pode fazer a sua parte, doando a parte para ser abatido no seu imposto de renda e ainda assim estar ajudando as crianças do seu município. Ok, doutora, quero agradecer pela entrevista aqui ao Sistema Rural de Comunicação e só lembrar que a população tem uma grande contribuição e aquela ajuda, né, que a pessoa está dando, ela mais atrapalha do que ajuda. Exatamente, você pensa que está ajudando, mas infelizmente você está alimentando essa situação. Doutora, quero agradecer pela entrevista aqui ao Sistema Rural de Comunicação, só lembrando que a população ela tem uma grande contribuição nessa campanha, né? Aquela ajuda que a gente às vezes dá, ela atrapalha mais do que ajuda, não é isso? Com certeza. A gente está dando a esmola, a ajuda, pensando que está contribuindo, mas na verdade está prejudicando o futuro dessa criança, desse adolescente, porque está mantendo ela
esse círculo vicioso que é a situação dele.